A bicicleta ela era comprada muito antes do que uma televisão, que só veio nos anos 50, e muito antes do que uma geladeira. Como a bicicleta entrou na sua vida de forma tão definitiva? Nossa, como eu me apresentaria, não sei. Mas a bicicleta ela entrou de uma forma definitiva na minha vida, de forma gradual. Então, quando eu comecei a pedalar com o meio de transporte, que só foi em 76, eu já tinha 23 anos, antes eu brincava muito de bike, rodava pela vizinhança, e já era uma mecânica de mão cheia, porque era a melhor maneira de você garantir que os amigos pudessem pedalar, era você conseguir arrumar os vários pneus furados e tudo mais. Então, quando eu vou morar a uns 2 quilômetros da faculdade que eu estava estudando, que eu fui morar na Vila Madalena e eu estudava no Mackenzie, eu já era alucinante andar na cidade de São Paulo por causa do trânsito. O congestionamento era infernal. E aí, assim, uma pessoa que gosta de esporte e tudo, ficar preso dentro do carro não era a minha felicidade mesmo. E aí eu comecei a andar de bicicleta e foi de um dia para a noite. Falei, puxa, para que carro? Dei o meu carro de presente para o meu irmão e fiquei rodando só de bicicleta. Mas é importante dizer que isso aí foi em 76. Nesse mesmo ano, eu fiz em janeiro de 77, eu fiz uma volta pelo Nordeste brasileiro, de carona, voltei de carona, fui e voltei de carona. E em 78 eu fiz a mesma coisa, pegando carona, trem, etc e tal, pela Amazônia. Então, no final de 78, eu conheci muito a realidade do Brasil. Um Brasil que naquela época era muito movido a pedal. O Brasil, assim, o censo brasileiro, ele é falho na medida em que ele nasce no século XIX ainda, e ele nunca pergunta, até agora, eles estão começando a perguntar só agora, nunca perguntou para a família brasileira quantas bicicletas a família tinha. E o acesso ao trabalho, o acesso à cidade, o acesso ao emprego da família brasileira era via bicicleta. O primeiro bem de consumo do Brasil que eu conheci de carona era a bicicleta. Você andava... Isso daí durou até os anos 90, eu estou falando de 70 até os anos 90, 2000. Você ainda rodava pelas trilhas no Nordeste brasileiro e você via num domingo aquelas casas mais afastadas dos centros urbanos com 4, 5 barras circulares. Barras circulares. E a mãezinha, né, a maninha, né, limpando a bicicleta desse pessoal. Então, assim, quando eu começo a pedalar com meio de transporte, eu ainda tive o privilégio de conhecer o Brasil que pedalava. Não era a cidade de São Paulo, que ainda pedalava-se muito a classe trabalhadora, mas era o Brasil que pedalava bastante com a principal ferramenta de acesso à cidade, de acesso ao trabalho, de acesso à renda. A bicicleta ela era comprada muito antes do que uma televisão, que só veio nos anos 50, e muito antes do que uma geladeira. Era a primeira compra da família brasileira numa bike. Era uma bicicleta. Uma bicicleta. E aí, pessoal, gostou desse corte? Então não esqueça de curtir e compartilhar.